Queridos ouvintes e telespectadores, vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus fortalece. A palavra de Deus te traz ânimo. A palavra de Deus te leva às alturas. Abacuque, no capítulo 3, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. E vamos estar lendo do versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o ventre meu se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, como das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que coisa bonita! É a oração de um profeta. O profeta pede a Deus que se manifeste e que ele responda, porque muitas vezes nós e o profeta também clamamos e não escutamos respostas de Deus, e até pensamos que Deus não está nos ouvindo. Mas eu quero dizer a você que clama, você que ora, você que suplica a bênção e a graça e a vitória de Deus, que Deus não deixa de ouvir nenhuma oração. Se você começar a ler do capítulo 1 do profeta Abacuque, você começa a ver que esse homem de Deus começa a contar a Deus uma história. Ele começa a dizer a Deus que ele estava sem força. Ele começa dizendo que a primeira coisa que ele diz é que ouviu a palavra de Deus e temeu. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. E é interessante, ele estava numa aflição, ele estava num momento de aperto, mas ele preferiu orar cantando. Você já experimentou orar cantando? É muito gostoso, é muito lindo quando estamos em aflição, dobramos os nossos joelhos e dizemos a Deus: Deus, tu sabes porque eu estou aqui. Tu me conheces e conheces a minha história. Mas eu já te relatei tudo e agora eu vou apenas te louvar. E você
toma a mão de um inário, de uma harpa, começa a louvar, começa a engrandecer, começa a dizer que Deus é maravilhoso. E então, Deus se move, porque a Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores, onde há um louvor sincero, embora que seja um louvor, um canto em forma de oração. Você está orando, cantando, e muitas vezes, eu creio que acontece com você, você está cantando e as lágrimas caem dos olhos, daí você para o que estava cantando, intercede, fala com Deus o que vem ao seu coração, depois você volta a cantar de novo, e assim a sua oração é permeada de canto, de adoração, de lágrimas e de louvor. O profeta, ele disse no seu canto, orando: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E ele fazia uma oração a Deus para que Deus avivasse a sua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica, dizia ele. E dizia ele para o Senhor: na ira, lembra-te da misericórdia. Oh, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. O profeta sabia falar ao coração de Deus. Ele disse: Senhor, tua obra aviva no meio dos anos e a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E aí ele começa a louvar as obras de Deus. Ele disse: Deus veio de Tamã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste, raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os montes, os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Ele estava enaltecendo o nome e as obras de Deus, mas o tempo não dá para falarmos sobre este capítulo 1 e ir até o 3. Mas eu quero lhe falar que na oração do capítulo 3 é uma sequência, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. O exemplo de orações semelhantes à de Abacuque você encontra no livro dos Salmos. E é lindo, o profeta pede a Deus que se manifeste e que lhe responda. Veja o verso 15, o que ele diz. Ele diz: tu com teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Eu acho lindo e eu peço que Deus me ajude a orar, a interceder como os grandes profetas de Deus, que eles evocavam a Deus, eles clamavam a Deus, mas também eles mostravam a Deus o que Deus foi capaz de fazer, como que dizendo: olha Deus, tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros, eles me cometeram tempestuosos para me espalhares, agravaram-se como se estivessem para devorar o pobre. Aí ele diz, o versículo 16: ouvindo eu
o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Mas ele disse uma coisa: eu estou diante de Deus. Aí o homem de Deus diz com muita propriedade: descanse eu no dia da angústia. Aleluia. Quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele estava fazendo uma petição a Deus pelo povo, para que o povo não fosse destruído. E ele, com muita humildade, ele mostrou a Deus o que Deus era capaz de fazer, que era muito mais do que aquela situação que ele estava ou eles estavam passando. E ele disse: porquanto ainda que a figueira não floresça. Primeiro ele disse: descanse eu, porque ele sabia que viria a angústia. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Você descansa? Você é capaz de descansar no dia da angústia? O salmista diz: no dia da minha angústia clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todos os seus medos. Perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Olha, se você está buscando a Deus como Abacuque, se você está entregue a Deus como o profeta estava, não sei a condição que você está passando, se é uma condição de perdas, se é uma condição de dor, se é uma condição de separação do seu ente querido. Mas o homem disse: na angústia eu devo descansar. E aí em seguida ele disse: porquanto, ainda que Deus destrua tudo, permita toda a destruição, ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, aleluia, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, a si mesmo, entretanto, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O homem de Deus quis mostrar aqui que em tudo devemos dar graça, porque é a vontade do Senhor. Ainda que faltem as bênçãos, Abacuque disse: eu darei graças, porque eu não só posso dar graças pelo que Ele faz, eu tenho que agradecer pelo que Ele é. E o homem de Deus, ele diz, e devemos seguir este exemplo. O salmista Davi, no Salmo 73 e o verso 25, ele diz: na terra não há quem eu deseje além de ti. Aleluia. Como é bom desejar a Deus, como é bom permanecer em Deus, como é bom sentir a seiva de Deus, como é bom sentir a companhia de Deus. Não importa. Ontem eu visitei alguém convalescente, numa situação tão difícil, mas eu pude ouvir dos lábios daquele homem de Deus
eu não tenho nada a reclamar de Deus. Eu só tenho a agradecer a Ele. Se Ele fizer algo por mim, louvado seja o seu nome. Se terminar tudo aqui, eu também louvarei o seu nome. E as lágrimas caíam-me dos olhos, porque eu dizia: Senhor, só quem te ama realmente. Por isso Davi disse, vamos terminar aqui, que a hora passou. No Salmo 73 e 25, como eu já falei, na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Que o nosso desejo seja Deus, que o nosso alento seja Deus, que o nosso respirar seja Deus, que não possamos ser crentes artificiais, de oba-oba, de muito grito, de muita invenção, porque estamos vivendo nos últimos dias. E Paulo dizia: filhinhos, eu sofro dores de parto, até que Deus seja formado em vós. E nesta manhã, o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração. E eu disse a Deus: Deus, eu quero pelo menos ser como Abacuque. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Se você ver lá no capítulo 1, Abacuque diz: eu tremi nas bases. Mas aqui ele diz: na minha angústia eu vou descansar nele. E aí o último versículo ele fecha o capítulo 3. Que pena, Deus me deu tanta coisa nesse capítulo, mas vamos terminar aqui. Aquele homem frágil do começo do livro e do capítulo 1. Mas ele diz no final do capítulo 3, é a história de todo cristão. Ele diz: o Senhor faz-me caminhar sobre as minhas alturas. Aleluia. E o Senhor fará com que os meus pés sejam como pés de corças, pés ágeis, pés que correm dos pedradores e vão muito além, muito acima. Nesta manhã, sinta algo especial de Deus na sua vida. Reveja os seus caminhos, como eu estou. Será que eu posso clamar a Ele e Ele responder? Claro que pode. Mas repara os teus caminhos. Estou agradando a Deus? Estou servindo a Ele de coração? O que eu faço é para Ele ou é para aparecer? E aí vai, faz a tua conversa com Ele. E em seguida, Ele te responderá. Todavia, não deixe a tristeza entrar no seu coração. Eu me alegrarei no Senhor. Amém.